Ele tem um elenco que permite ele abrigar mesmo com muitos desfalques. Então, assim, mesmo com 13 ausências, o time titular do Flamengo é um time que pode entrar em campo e conseguir um resultado positivo diante do Cuiabá. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, o que a imprensa vem falando, né? O que eles estão comentando sobre o jogo entre Flamengo e Cuiabá hoje pelo Brasileirão. Muitos falam que o Flamengo já não luta por nada, já a temporada terminou, porém tem importante ali colocação no G4 do Brasileiro, né? Quanto melhor a colocação, melhor também remunerada a equipe é. Então, assim, consequentemente, o Flamengo vai lutar, vai buscar aí venceu o Cuiabá, que também está desesperado na luta pelo rebaixamento. Vamos acompanhar o que o Benê falou, tem novidades no Flamengo, vai com um time diferente, porém ainda assim um time muito bom, apesar de mais de 10 desfalques aí na equipe rubro-negra. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Pedimos que deixe o like, que inscreva-se no canal, assim vocês ficarão por dentro de tudo que rola com o mais querido do Brasil. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo ver tudo o que eles falaram. Eu vi o resultado. Você viu? Confere, Ele tava ontem revezando aqui, ó. Ele tava me olhando assim, tipo, e as minhas costas. Vamos falar de data FIFA que chegou ao fim, tá? Finalmente o brasileiro está de volta para sua reta final. E o Flamengo do Vene Casagrande pode ter a volta, sabe de quem? Do Bruno Henrique. Voltou. Rodou. A notícia veio em boa hora. O Flamengo conseguiu e Bruno Henrique está liberado para jogar contra o Cuiabá. O camisa 27 havia sido punido com 2 jogos de suspensão pela expulsão na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians por falta em Mateuzinho. Ele ficou fora do primeiro confronto contra o Atlético Mineiro e, com efeito suspensivo, está à disposição de Felipe Luiz. Bruno Henrique reforça o time que vem repleto de desfalques entre lesões e ausências por conta da data FIFA, além de Gabigol, que segue afastado por decisão da diretoria. A tendência é que Felipe Luiz faça mudanças na equipe e dê oportunidade aos jovens, como na última partida contra o Atlético Mineiro. Antes da viagem, o meio-campo Caio Garcia, do Sub-20, treinou com o restante do elenco. Lohan também pode ganhar chances entre os titulares do rubro-negro. O título ficou distante, com o Botafogo a 9 pontos na frente e faltando apenas 5 rodadas para o fim. Mas o time ainda quer terminar o ano em uma boa posição na tabela. Jogando na Arena Pantanal, o rubro-negro tem 2 vitórias e apenas 1 derrota. Mesmo com um grande número de desfalques, o time quer voltar da data FIFA vencendo fora de casa. Muito bem, participa com a gente. Que feriado gostoso. Hashtag SBT Esportivo. Põe na tela aí, ó. Assim você conversa com a gente. Conta pra gente o que você tá fazendo nesse dia tão importante na nossa história, que é o Dia da Consciência Negra. Manda aqui pra gente no nosso Twitter. Olha, uma informação de agora, tá? O Corinthians venceu o Cruzeiro. Um jogo num horário meio estranho. Foi 2-1 esse jogo. E nesse momento o Corinthians atinge 44 pontos. Com um jogo a mais, tudo bem que o Vasco ainda joga amanhã. E o Vasco tem 43. Ou seja, o Corinthians já não tá mais nesse pessoal que tá brigando para não cair. A gente já tá entendendo que agora o Corinthians está como o Vasco da Gama, brigando por uma vaga ali sul-americana ou até na Libertadores. A gente já fala sobre o Vasco daqui a pouco. Vene Casagrande, você tem alguma informação sobre a provável escalação para o Flamengo de hoje? Não tem nenhuma informação, Felipe Luiz não chegou a esboçar nada. O que eu posso dizer é o que eu colocaria em campo. Eu estava até anotando aqui enquanto a gente estava fazendo a transição, pensando aqui nos jogadores que estão disponíveis, sempre lembrando, o Flamengo tem 13 desfalques para esse jogo, dentre lesionados, enfim, suspensos e até mesmo afastado, como é o caso do Gabigol, são 13 desfalques. E mesmo assim, o técnico Felipe Luiz ele pode ter o time titular com Rossi no gol, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre, meio de campo com Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Guimarães e os 2 atacantes, Michael e Bruno Henrique. Ou seja, tá ruim? É aquilo que o Felipe Luiz disse na última entrevista coletiva. Mesmo com muitos desfalques, ele não pode ficar dando desculpinha. Ele tem um elenco que permite ele abrigar mesmo com muitos desfalques. Então, assim, mesmo com 13 ausências, o time titular do Flamengo é um time que pode entrar em campo e conseguir um resultado positivo diante do Cuiabá, mesmo jogando fora de casa. É óbvio que se ele for olhar para o banco de reservas, os jogadores à disposição, ele vai parar e analisar
é um banco de reservas recheado de jovens do Sub-20. Mas são jovens que foram campeões mundiais recentemente. E jovens que o Felipe Luiz conhece bastante. Esse é o ponto, né? Exatamente. Eu acho que a partir do momento que o treinador conhece muito esses jogadores, ele consegue tirar um proveito e até mesmo evitar, digamos assim, uma certa exposição desses atletas. Foi o que aconteceu no último jogo, como o próprio Felipe Luiz disse. Ô Flávio Vinick, quase. Tô igual minha avó, cara. Vem, não, garoto, vai. Roda, chama a família inteira, só não acerta o nome da pessoa. Ô, Flávio Lá em casa tem isso. Eu faço isso com as minhas filhas. Ô, garota, eu já chamo de garota. Ô, Flávio Vinick, Big Boys lembrando muito bem aqui, o Pedrosa fala sempre sobre isso. O Flamengo hoje briga pelo título? Não. Matematicamente ainda dá, né? Vocês acham que não dá mais, assim, não, na não questão dá. do... Então a gente tá falando de um Uma Flamengo... lógica. Não briga por nada. Briga sim. Briga por estar bem colocado na competição, porque quanto mais você tá nas primeiras colocações, mais você ganha grana, né? A diferença é de 5 milhões a cada posição. Então, ficou em quinto, menos 5 milhões. Ficou em quarto, mais 5 milhões. Ficou em terceiro, mais 10. Então, o primeiro colocado, 50 milhões, por exemplo. Então, assim, o segundo, 45, o terceiro, 40, o quarto, 35 e assim vai. Então, cada posição que o Flamengo atingir, ele ganha mais 5 milhões, que é dinheiro, hein, Flávio Vinick? O Flamengo, ele mira... Dá pra fazer um churrasco. Acho que agora, um belo churrasco, dá pra fazer uma festa boa aí de final de ano, né? Acho que o Flamengo mira essa segunda colocação, sabendo que o primeiro lugar é praticamente impossível, né? A gente nem escuta aqueles torcedores sempre muito otimistas do Flamengo falarem em título nacional, né? A Copa do Brasil foi o grande título que o time conquistou aí depois de 2 anos, depois daquele ano na seca. Eu acho que cumpriu o objetivo, que era chegar na fase de grupos da Libertadores. E agora eu acho que entre os jogadores fica muito mais uma motivação para aqueles que querem se firmar no time. A gente vê aí com 13 desfalques, então é uma chance para o Alcaraz mostrar serviço, o próprio Bruno Henrique mostrar serviço, porque a gente não sabe como depois que voltar a turma toda, esses caras têm que ganhar pontos agora com o Felipe Luiz, o próprio Felipe Luiz também se formar, ganhar confiança, mas o Michael vai ter uma baita concorrência para ele quando voltarem, o Cebolinha, enfim, a turma que está no departamento médico, a Arrascaeta, De La Cruz, todos esses desfalques, depois são concorrentes também desses jogadores que vão querendo ganhar de espaço. Então, não acredito o time entrar acomodado, um cara como o Michael, difícil jogar acomodado, um Alcaraz, um Wesley, está numa baita fase, está voando, eu não vejo o Wesley se acomodar. E mesmo o Flamengo com esses desfalques, um time alternativo, é muito favorito contra o Cuiabá, jogando fora de casa, jogando em qualquer lugar do mundo, o Flamengo é favorito contra esse Cuiabá, que está aí 7 jogos sem vencer, sem fazer gol. Então o Flamengo tem uma grande vantagem, apostaria no Flamengo, eu não sou de apostar não, é modo de dizer, né? Eu acredito que o Flamengo vai vencer hoje, vai ganhar tranquilo, não imagino o Cuiabá fazendo frente. Eu fico pensando, o Vene passou a escalação, qual time no Brasil, acho que 2 times são melhores que talvez esse Flamengo que entra em campo hoje, que eu não colocaria como favorito. Se fosse um jogo contra o Botafogo, eu considero o Botafogo favorito, claro. Tá bem, é o melhor time da América do Sul, na minha opinião. Você tá só Palmeiras me gatilhando. Também. Você tá falando coisas que você tá me dando gatilho. Eu tô levantando, ó, levantando pra você, ó. Qual foi a anterior que você falou? Levantadinha. Cuiabá, levantadinha. Fala essa palavra, me dá um gatilho. Levantadinha. Você entendeu? Eu acho que esse time do Flamengo só contra Botafogo e Palmeiras hoje não seria favorito. Essa escalação contra qualquer time do Brasil inclusive contra o Atlético Mineiro. Só mais esse time do Flamengo contra o Atlético Mineiro. No último domingo no Maracanã massacrou o Galo. Praticamente com esse time, uma mudança ou outra. Então, esse time do Flamengo que entra em campo cheio de desfalques, pra mim, seria o terceiro melhor time do Brasil. Esse Cuiabá que você falou aí, que tá me dando gatilho, é um Cuiabá que hoje, se ele vencer tudo daqui pra frente, são 5 jogos, é um Cuiabá que só atinge 44 pontos. Então, se a gente tá naquele número mágico que todo ano a gente usa, né? 45. Tem que bater 45 pra não ser rebaixado. Já vimos 43, seu corte, já vimos um monte, já vimos 41, né? Mas é para ver a situação do Cuiabá. O Cuiabá tem 29 pontos, Vini. É uma situação ruim do time. É por isso que eu falo que o Flamengo, independentemente desses desfalques, para mim o Flamengo é favorito, embora o jogo seja fora de casa. Mas tem alguns jogadores que eles precisam mostrar o porquê estão vestindo a camisa do Flamengo. Eu vou citar alguns. O Alan, por exemplo, o Ayrton Lucas. Eu não estou aqui dizendo que o Flamengo tem que trabalhar para poder recuperar esses atletas. É porque o Flamengo não é clínica de recuperação de jogador. Mas esses jogadores, eles têm que desempenhar aquilo que eles conseguem desempenhar. Por exemplo, o Alan, ele foi contratado
a preço de ouro, custando 9 milhões de euros. O São Paulo queria esse jogador e ele chegou com o status titular. O Ayrton Lucas, depois de uma passagem pela seleção brasileira, nunca mais foi o mesmo. Então são jogadores que podem aproveitar esse restante de temporada e desempenhar melhor e, quem sabe, terminar a temporada, digamos assim, melhores do que eles foram durante o ano inteiro. Mas, independentemente dos desfalques, Fernandinha, eu concordo com você, eu acho que o Flamengo é favorito para esse duelo. E sobre prêmio, você citou muito bem sobre o Campeonato Brasileiro, mas no caso do Flamengo, particularmente, ainda tem o prêmio da Adidas, porque a Adidas ela dá um prêmio maior dependendo da colocação. Óbvio, se o Flamengo é campeão, o prêmio é maior. Segundo colocado, o prêmio é maior. Então, isso é importante também, né? Será que a Adidas não quer botar um prêmio aqui também? Porque a gente tá numa colocação... Não estamos, Big Boy? A gente tá bem colocado aí. Nós somos... há tantos anos, o segundo programa esportivo mais visto no nosso Rio de Janeiro. Só perde... Vocês sabem pra qual, né? O negócio do Plim lá. Ai, eu amo assim muitos anos, aí eu troco pra vocês depois. A culpa é sua, que tinha que estar com a gente aqui desde o início. Entendeu? Aliás, não tô nem brigando com vocês não, porque o povo que tá lá ainda não chegou. Então eu não tô brigando com vocês não, é com aquele povo que tá lá agora. Quem tá vendo agora tá certo. Legal, né? Interessante ver essa questão, né? No caso da audiência, o programa dele sobe de audiência quando acaba o Globo Esporte. Então, assim, tem essa questão, né? Do público assistir primeiro o Globo Esporte, depois, quando acaba, eles vão assistir ali o finalzinho, a segunda metade do SBT Esportes Rio. A gente vê que agora o Flamengo vai se preparando para o decorrer da temporada, né? Uma temporada difícil, complicada, foi bem abaixo do que se esperava, porém, o Flamengo consegue ali ter consegue alavancar, né? Consegue ter um crescimento muito bom nessa segunda parte, conquistar a Copa do Brasil, em especial com a volta ali, com a chegada do técnico Felipe Luiz ao comando do Flamengo. Era jogador, fez uma linda história, agora como técnico tem tudo para concluir um grande legado com essa camisa. Vamos acompanhar o que vai acontecer no jogo de hoje. Diz o que você pensa, palpite abaixo, né? Diz o que você acha, pode palpitar à vontade, comente aí para você. Vou deixar uma pergunta se você chegou até aqui. Qual será o placar do jogo de hoje? Se você comentar, eu vou saber que você chegou até o final e vou dar um joinha lá no comentário. A gente vai interagindo, um grande abraço e até logo mais. Valeu!